Se você puder falar com a gente, assim, o seguinte, como é que foi o seu processo de entrar no mercado da dublagem, assim, em que momento que você falou, pô, quero ser dublador, ou se você já tinha contato com alguma pessoa, algum familiar, né, de repente que já era do meio, alguém próximo, você teve... Eu que vou interromper agora, vou complementar a pergunta, mas tem a ver com, talvez seja a primeira decisão de ser ator, antes de dublador ou não. Assim, agora a gente continua mais 1 hora de podcast vai só com essa história, né? Eu vou puxar as duas coisas, né? Tá. Tipo, eu vou resumir um pouquinho a entrada na dublagem, que é mais recente, né? Então eu posso dar uma resumida maior. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por desenhos. Eu era uma criança que assistia muita televisão o dia inteiro. Dia inteiro, Cartoon Network, Nickelodeon, a finada Fox Kids, também finada Jetix, também finada Disney Plus. Tá. Outra geração, eu tô aqui, já tava adolescente. E olha que nem é tão recente, porque nada disso existe mais também. Agora, que eu sou Disney XD, exatamente, que é meio que um depois do outro, né? E ficava o dia inteiro assistindo isso. Lembro que um dos maiores traumas da minha infância, assim, de quando eu tinha uns 10 anos, 9, foi que a gente se mudou e aonde a gente tinha se mudado lá, pra Pendotiba, não tinha TV a cabo. Nossa. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque você já tinha tido a experiência de assistir antes? Já, eu assistia desde pequenininho. Tipo, desde que eu nasci. Fiquei doido, porque eu não era o que eu gostava de ver o que, geralmente? Por exemplo, eu não sei se você gosta de filmes, séries, coisas relacionadas ao terror. Pior que não, tenho morro de medo de terror, sabia? Inclusive, eu tô apavorado com o dia que eu vou ter que dublar um filme de terror. Eu vou ficar assim. Não sei o que. Não. Vai ser assim que eu vou conseguir. Eu gravei uma vez, na época da pandemia, eu gravei na pandemia, não sei se você chegou, provavelmente sim. A galera fazia muita live pelo Instagram. Né? Então eu tinha um perfil meu que eu usava para divulgar meus trabalhos de audiovisual e tal. Eu falei, cara, não tem nada pra fazer. Eu vou tentar contactar a galera da dublagem, que é um público que eu gosto, que eu acompanho, que eu tenho uma relativa facilidade, propriedade para poder falar. E eu entrevistei uma menina que ela dublou uma das personagens do Invocação do Mal. Nossa. Uma história, a menina, e ela, tipo você, assim, ela morria de medo. Ela contando a história pra mim, ela falava, nossa, ela chorava horrores durante a gravação, porque ela tinha que fazer a menina. Meu Deus. Eu acho que eu posso estar fazendo a maior fanfic que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que eu já ouvi alguma dubladora, talvez tenha sido a Mabel César, falando que ela dublou algum filme sem ir para pra tela. Meu Deus, porque eu não conseguia ver. Pode não ter sido ela, mas eu já ouvi essa história, tipo, de que... E provavelmente eu seria essa pessoa no futuro. Porque eu tenho um negócio com imagem forte. Entendi. Já vou ter que sofrer pelo som. Então, pelo menos não enxerga, né? Dá aquela olhada assim, a boca tá ali, legal. A boca tá ali, né? Não, porque é fundamental ver, né? Sim, precisa. Tem como não. Como todos os professores da minha vida sempre falaram, dublagem é imagem. Então, tipo assim... Mas, complementando uma observação aí. Eu realmente... O Marcelo, eu tô tentando trazer ele um pouco mais pra esse meio, pra esse mundo, mas eu já sou um fã assíduo da dublagem já há muitos anos. Então, assim, quando você falou a dublagem e a imagem, não querendo discordar, mas colocando um parêntese. Um adendo. Nem sempre, porque com a dublagem de jogos você não consegue assistir a imagem, né? Você só trabalha com áudio. Porque nesse caso, porque nesse caso também é um outro formato que é até chamado, tem até outro nome, que é localização. Sim. Que existe esse trabalho de realmente a gente não vê. Eu ainda não tive essa oportunidade, já tive já fiz um curso de localização. Você só escuta o áudio do jogo. A referência do som. Totalmente sonora. Até porque muitas vezes, assim, pelo que eu ouvi, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar ainda com isso. Às vezes nem tá finalizado. Então por isso também. E depois acontece muito isso. Você não pode pegar um jogo pronto, um pedaço do jogo, por causa de vazamento. Às vezes a indústria ainda nem lançou aquele jogo. Sim. Então, eu fico pensando, aí talvez seja o meu pitaco sem conhecer também. Até porque a imagem dos jogos também não... Depende. Não é muito, Depende. né? Mas tem jogos já verossímeis muitos. Que a dublagem precisa olhar a imagem para acompanhar? Tem, mas não é muitos, mas tem. The Last of Us, por exemplo, que é muito cinemático. Tem até uma tem série muita agora cutscene, na Max. Sim. Ele é praticamente um filme, não vou dizer filme interativo, que acho que você tira totalmente a experiência visual novel, que chamam, né? Tem esse lugar. Mas independente também, tipo, da origem do que a gente tá trabalhando, no fim das contas, o som vai estar por cima do original. Então, é claro que a gente precisa fazer uma referência ao trabalho original de som, né? Tanto de voz quanto de efeitos especiais. Mas, no fim das contas, o que vai estar ali é a nossa voz. Sim. E a nossa voz tem que combinar com o que ele está
aparecendo. Então, por isso que tem essa coisa, tipo, na dublagem mais tradicional, de que não necessariamente precisa ser igual, principalmente em estética, né? Tipo, a mesma voz do personagem, ou enfim, falar exatamente a mesma coisa. Por exemplo, em momentos em off, em que o personagem que fala não está aparecendo, existem clientes, existem lugares que a gente consegue falar não junto. Por exemplo, vou não sei o que lá. Em outro tempo? Não encaixar exatamente com a fala. Existem clientes que são mais rígidos e gostam mais. Entendi. Mas tem outros que não. Então, é isso que eu quero dizer. Nesse sentido que eu falo também. Porque no fim das contas, tem que fazer sentido com o que está sendo visto. Claro. Por isso que é muito importante. A questão do lip sync, né? Tá mais sincronizado. O sincronismo labial, né? O lip sync. Que precisa fingir que é a pessoa que tá falando, né? A pessoa não faz assim... né? Ela para de falar, ela para de bater a boca. Sim. Agora, na época dos desenhos, quer dizer, a influência da dublagem tem a ver um pouco daí, porque a gente não via desenhos legendados, né? Era só desenho dublado e demais. A nossa referência dos primeiros filmes de infância, por exemplo, eu vi, sei lá, Ghost, dublado. Os live actions. E os filmes antigos, que passavam só na Globo, a gente só tinha o SBT, mas nas TVs abertas, antes mesmo de TV a cabo, que não tinha. Então, ele não sabe nem o que eu tô falando. Claro que eu sei. Cara, eu tenho 31 anos, eu não sou tão novo assim. Mas é um pouco isso, assim, né? A nossa referência sempre foi dublagem. Pouco da defesa que o Arthur faz fervorosa é essa. Com certeza. Qual foi? Você sempre usa o mesmo exemplo, né? Eu sempre uso o argumento da seguinte maneira, que tipo assim, eu acho completamente hipócrita a pessoa que cresce hoje e fala que... do Rei Leão. Banalizando mesmo. Fala, porra, mas a dublagem brasileira é um lixo. Eu detesto ver filme dublado porque quebra... Porque acredita nisso, né? Porque não sabe. E aí eu te pergunto, quando você tinha seus 10 anos de idade, que você assistiu o Rei Leão, você assistiu a Branca de Neve, você assistiu Legendado, se você fala que sim, você tá mentindo. Às vezes nem tinha. E a gente se apaixonou por esses clássicos pelo trabalho dos dubladores. Exatamente, dúvida, né? Com certeza. E tipo, é muito engraçado porque eu vi os desenhos e eu via, por exemplo, Kenan e Kel, Visões da Raven, que são essas séries humanas, Eu para as Crianças, os clássicos, né? Maluco no Pedaço, a gente via isso tudo. E na minha cabeça eu não fazia muito discernimento do que era um desenho e o que era uma série. E aí eu vi esses programas e levou anos e anos e anos pra eu entender... lá, com 12, 13 anos, que eu entendi que não eram aquelas vozes dos donos. Que não era um programa brasileiro. É verdade. Então a gente não raciocina muito isso. Então a dublagem é a voz daquilo ali pra gente. Até a gente ouvir a versão original, até pesquisar isso, até porque quando eu tinha 10, 12 anos, a internet não é como agora que eu tenho 30. Tipo, ela começou a ter mais... As coisas foram mais facilmente acessíveis nos últimos 15 anos, no máximo 20. E eu falo que eu descobri a dublagem principalmente com o Guilherme Briggs e a Luísa Palomanes. Porque quando eu era muito pequeno, eu era muito fã de Padrinhos Mágicos, Avatar, eu via muito Harry Potter, então Jovens Titãs. E principalmente a Luísa Palomanes foi quem me fez perceber. Porque ela tinha um jeito de falar muito próprio dela. E aí eu comecei a prestar atenção e perceber que engraçado, a voz da Katara parece muito com a voz da Hermione, que também parece muito... a tal assinatura, que também parece muito com a voz da Estelar. Eu acho que é a mesma pessoa fazendo. É uma pessoa. E foi quando eu comecei a prestar atenção. De gente, não, pera, existem pessoas que estão fazendo essas vozes.